Shalom, muito obrigado a você que acompanha o canal. Eu agradeço muito pela sua presença e participação, tá, gente? Meu muito obrigado. E no vídeo de hoje, mais uma vez, um assunto polêmico, né? Muito polêmico, mas é interessante, gente, esses assuntos, exatamente para se discutir, né? Porque são opiniões diferentes, são visões diferentes e essas coisas é muito interessante a gente falar sobre elas, né? Porque o foco aqui é as escrituras, é a Bíblia e não religião, tá? Vamos esquecer religião por um instante. Religião, gente, é confusão, religião é conflito, religião é divisão, religião é aprisionamento. A religião é doutrina humana, né? É entendimento humano. E a Bíblia, a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus e o entendimento de Deus, a salvação e a vida eterna. Aí, gente, vem a grande pergunta: Jesus quebrou o sábado? Jesus aboliu o sábado? Há um lado aí da religião que diz que Jesus quebrou o sábado e que Jesus aboliu o sábado, né? Essa é talvez aí a visão geral. Mas o que diz as Escrituras, né? Mas o que diz a Bíblia, né? O próprio Novo Testamento, o próprio Jesus, o que ele fala a respeito do sábado? Jesus quebrou o sábado? Jesus aboliu o sábado? É isso que vamos ver. Então, vamos começar aqui em Mateus capítulo 12, né, gente? Nós vamos analisar Mateus capítulo 12 e vamos analisar também Lucas capítulo 13, né? São muitos outros capítulos, mas nós vamos resumir bastante para que o vídeo também não seja muito longo, né? Muito grande. Então, Mateus capítulo 12, olha só o que acontece. E por aqueles dias passou Jesus numa seara, e era dia de sábado. E os seus discípulos começaram a pegar espigas e a comer. E os fariseus, porém, vendo isso, disseram: olha aí, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Eles estão ali pegando algumas espigas, né, e comendo. Lembrando que Jesus aqui estava ali naquele período do seu ministério itinerante. Jesus ia passando aqui de uma cidade para outra, num dia de sábado, e ali os discípulos colheram ali algumas espigas, né, de trigo e começaram a comer, né? E Jesus já foi acusado diretamente aqui pelos seus acusadores, né, os escribas e fariseus. Parte dos escribas e dos fariseus, não eram todos também, né? E aí o que Jesus responde? Ora, vocês nunca leram na lei o que fez Davi quando ele teve fome, ele e os seus companheiros? Isso aqui, gente, está lá em 1 Samuel capítulo 21, tá? Quem quiser conferir. Como ele entrou no tabernáculo de Deus e comeu dos pães que não eram permitidos, mas somente aos sacerdotes, né? Ou seja, aqueles pães estavam ali na presença de Deus no tabernáculo e somente os sacerdotes deveriam comer. Mas no momento de necessidade, é o que Jesus está falando aqui para os seus acusadores, Davi ficou sem culpa, ficou sem pecado com os seus soldados, porque era um momento de necessidade. Dá para entender, gente? Foi numa ocasião de necessidade. Então vamos continuar. Ou vocês também nunca leram na lei que os sacerdotes dentro do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Opa, espera aí. Os sacerdotes dentro do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Jesus pergunta para os fariseus. Quanto mais esses que estão comigo, pois eu sou até maior do que o templo. Ou seja, se os sacerdotes dentro do templo violam o sábado e ficam sem culpa por estarem dentro do templo, muito menos esses que estão comigo ficarão com culpa, até porque eu sou maior do que o templo. Aí vem a pergunta, então os sacerdotes violavam o sábado dentro do templo? Gente, existia dentro do templo todos os serviços, né, que estavam ligados ao templo, inclusive um deles era exatamente o sacrifício diário. Cordeiros eram imolados todos os dias, eram degolados todos os dias, inclusive no sábado. Mas
como a lei de Moisés ordenava o sacrifício no sábado e tinha que ser feito, então os sacerdotes não eram tidos como culpados, né? Porque a lei dizia que deveria ser sacrificado no sábado. Era um serviço? Era uma obra? Sim, era. Estaria, entre aspas, violando o sábado? Sim, mas ficaria sem culpa, porque a própria lei mandava fazer aquele serviço no sábado, no Shabat. E aí Jesus se coloca aqui na mesma situação dos sacerdotes e na situação também de Davi, quando Davi e os homens que estavam com Davi comeram dos pães que não eram permitidos, mas por uma circunstância, por uma grande necessidade, ficaram sem culpa. Como também os sacerdotes dentro do templo violavam o sábado e ficavam sem culpa. Então, o texto não está dizendo que Jesus quebrou o sábado por quebrar e que Jesus aboliu a lei. Isso é a religião que fala. No versículo 11, tá? Do 12, diz o seguinte: e o que Jesus respondeu: qual de vocês que tendo uma ovelha e ela caindo no buraco, dia de sábado, não vai lá tirar? Né? Jesus aqui mais uma vez acusado pelos fariseus, por parte dos fariseus, de quebrar o sábado. E aí Jesus pergunta: qual de vocês, judeus, vocês que guardam a lei de Moisés, qual de vocês que uma ovelha caindo no buraco dia de sábado, vocês não vão lá tirá-la, né? Se no sábado vocês tiram uma ovelha do buraco, a lei permite, e agora eu curei um homem, vocês querem me acusar de transgredir o sábado? Não, eu estou fazendo aquilo que vocês também fazem, que a lei permite fazer. E aí o que acontece? Eles se calavam, eles se afastavam, pois Jesus pegava eles na própria censura deles, né? Era uma hipocrisia total em torno de Jesus para caçar acusações contra o Filho de Deus. No entanto, eles não achavam. Mas o que a religião entende é que Jesus quebrou a lei, é que Jesus é contra a lei, é que Jesus quebrou o sábado. E, no entanto, eles acusavam Jesus sem fundamento nenhum. Jesus diz, ou dizia: eu estou fazendo exatamente aquilo que vocês fazem. Vocês é porque querem me acusar injustamente. Lucas capítulo 13, gente, tá? Capítulo 13, versículo 12 diz o seguinte: e vendo Jesus, chamou a mulher e disse: mulher, livre está da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, imediatamente a mulher foi curada. E o chefe da sinagoga, vendo isso, ficou indignado e disse: 6 dias há para se fazer obra, e logo no sábado o povo vem para ser curado? Olha só o que Jesus responde. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vocês não desprende o jumento e o boi no sábado para dar água? E por que vocês se indignam contra mim, que curei esta mulher, esta filha de Abraão, que estava presa, acorrentada por esta enfermidade? Ou seja, eu estou fazendo aquilo que vocês fazem, vocês estão cegos. Vocês no dia de sábado cuidam do boi, cuidam do jumento, dão água, desprendem lá o jumento da manjedoura, e agora vocês se indignam comigo porque curei esta mulher, esta filha de Abraão que estava aqui acorrentada por Satã há tempo. E tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam e saíram. Por quê? Porque Jesus mostrou para eles que o que ele estava fazendo não era nada fora da lei, era uma coisa que era permitida pela lei de Moisés e que eles faziam, só que de forma diferente. Eles faziam com os animais, tirando do buraco quando caía, dando a beber quando estava com sede. E aqui Jesus curou uma mulher que estava ali acorrentada, também aprisionada, e aí eles vinham acusar Jesus, e Jesus chamava de hipócrita. Por quê? Porque eles acusavam Jesus daquilo que eles faziam. Só que Jesus fazia de uma forma melhor, porque Jesus estava cuidando do homem, do ser humano no dia de sábado. E eles cuidavam dos animais, no entanto, acusavam Jesus de quebrar o sábado. Então veja só,
o que é a religião, tá, gente? A religião cega. São João capítulo 7, 23. Jesus uma certa vez diz assim: se no dia de sábado um homem pode ser circuncidado, pode receber a circuncisão, por que vocês se indignam, né, com as curas e os milagres que eu faço? A lei não permite que um homem no dia de sábado seja circuncidado, né, para que a lei de Moisés não seja transgredida. Aí vocês se levantam contra mim porque eu faço cura, porque eu faço milagre. Vocês estão cegos, vocês não entendem verdadeiramente as Escrituras. Então, gente, o que acontece? Quando a lei permite, quando a lei diz que algo tem que ser feito, mesmo que seja infringindo o sábado, mesmo que seja quebrando o sábado, violando, a pessoa fica sem culpa, porque a lei é quem dá as regras. Então, ainda que alguém quebre o sábado, ainda que alguém viole o sábado, mas se for dentro das normas da lei, se a lei diz que aquilo pode ser feito no sábado, mesmo que você tenha executado um trabalho no sábado, você fica sem culpa. Como a questão da circuncisão. A circuncisão é uma cirurgia. Então, se a criança nasce pela lei de Moisés, no 8º dia ela tem que ser circuncidada. Não pode ser no 10º dia, nem no 20º dia. É no 8º. Então, se o 8º dia der no sábado, a criança tem que ser circuncidada. É uma obra? É, mas fica sem culpa. Por quê? Porque naquele dia é o 8º dia e você está seguindo a regra da lei. É o que Jesus coloca aqui, né, expõe aqui a respeito das suas obras. Ele cura, é no sábado, é uma obra, mas fica sem culpa, porque aquilo é permitido pela lei. Tirou a ovelha do buraco, o povo judeu já fazia isso? Fazia. Fica sem culpa, porque é permitido pela lei, né, gente? Então, é para deixar bem claro essa grande confusão que existe em torno da guarda do sábado, se Jesus aboliu ou se Jesus não aboliu, se Jesus quebrou ou se Jesus não quebrou. Além do mais, Jesus era judeu, gente, ele era israelita. Jesus, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele cumpriu com todas as leis da Torá. Ele jamais deveria transgredir qualquer mandamento da lei de Moisés, nem o sábado e nenhum outro qualquer, porque ele foi quem cumpriu, na realidade, a lei sem transgressão nenhuma.